E aí, gente, vamos lá, vamos falar de um tema aqui que aparece todos os dias nas minhas redes sociais. Crente pode ter ansiedade, o cristão pode sofrer ansiedade, toda ansiedade é pecado. Você já escutou isso? Toda ansiedade é pecado. Não andeis ansiosos por coisa alguma. As pessoas às vezes são cristãs, elas ficam até se sentindo mal de estar passando por ansiedade. Meu Deus, eu estou em pecado, eu não confio em Deus, eu não amo a Deus porque eu estou em ansiedade. Ai, Jesus amado, eu não vou para o céu porque eu tenho ansiedade. Toda ansiedade é pecado, isso é mentira. A gente tem que entender o seguinte, a gente tem 3 tipos de ansiedade, você tem que aprender isso. Primeira coisa é a ansiedade normal. Crente tem ansiedade normal. Crente tem febre, crente tem dor, crente tem tristeza. Lá no Getsemane mesmo, a Bíblia diz que Jesus teve medo. Lá no Getsemane, a Bíblia diz que a alma de Jesus estava batida até a morte. Jesus experimentou ansiedade no Getsemane. E Jesus não pecou, ou seja, nem toda ansiedade é algo ruim. A ansiedade às vezes é um sentimento intrínseco ao ser humano. Sem ansiedade você não paga boleto. Sem ansiedade você não trabalha. Sem ansiedade você não arruma para encontrar ninguém. Sem ansiedade você não corre atrás da sua vida. A ansiedade ela pode ser positiva, ela é necessária, ela te turbina, ela te faz correr atrás da vida. A ansiedade boa, ela é um boost, uma coisa natural que Deus fez para você correr atrás da sua vida, para você lutar, para você fugir, para você tomar decisões, para você realmente render a sua vida. A ansiedade pode ser algo bom. Agora, a ansiedade ela se torna patológica quando ela é exagerada, quando ela é persistente, quando ela perde a razão, quando você sofre mais do que você deveria sofrer, quando a sua mente ela é tomada pelo medo, quando a sua mente é tomada pelo desespero, quando a sua mente hiperdimensiona as coisas para pior, quando a sua mente está tão tomada pela ansiedade que você não consegue ter fé. Às vezes você está me assistindo aqui e você não consegue ter fé. Às vezes você está tão tomado pelo medo da ansiedade que você não consegue concentrar na Bíblia. Isso é o que nós chamamos de transtorno de ansiedade. Pensamentos acelerados, angústia, medo excessivo, pensamentos obsessivos de que coisas ruins vão acontecer, sintomas físicos, taquicardia, falta de ar, aperto no peito. O cristão pode ter crise de ansiedade. Quantos pastores eu já atendi com transtorno de ansiedade? Quantos missionários eu já atendi com transtornos de ansiedade? Na história da igreja, homens de Deus como Spurgeon tiveram depressão, tiveram ansiedade. Você não é melhor do que muitos na Bíblia. Jeremias teve ansiedade grave. Davi teve ansiedade, você vê nos Salmos. Elias teve depressão, teve ansiedade. Você provavelmente está me assistindo aqui, você pode pensar, nossa, mas eu sou uma pessoa de Deus. Pessoas de Deus podem ter ansiedade. Crente pode ter ansiedade. Cristão pode sofrer com ansiedade. E você não deve se culpar por isso. Então, a ansiedade é um transtorno psiquiátrico. Você já se culpou por você ter hipertensão? Você já se culpou porque você usa óculos? Já se culpou porque alguém tem problema de tireoide? Você se culpa por ter calvície? Você se culpa por ter uma alergia na pele? Você já se culpou por ter dor de dente? Você não se culpa. Então você não deve se culpar por ter um transtorno de ansiedade. Tem que tratar. Isso é um problema psiquiátrico. O crente pode ter transtorno de ansiedade. Você tem que diferenciar essa segunda ansiedade. Agora, tem uma terceira. Essa sim é uma coisa espiritual. Jesus, quando ele disse, não andeis ansiosos por coisa alguma antes, sejam as nossas coisas, né, as nossas petições, sejam oferecidas diante de Deus, Jesus estava falando ali daquelas pessoas que elas têm aí um problema espiritual. Aquelas pessoas que elas têm uma idolatria nas coisas erradas, aquelas pessoas que são incapazes de confiar na provisão de Deus. Não é porque você está ansioso. Há cristãos que são rebeldes, há pessoas que não acreditam que Deus ele tem o controle de todas as coisas. Às vezes a ansiedade ela é um pecado quando nós temos um coração duro, quando nós temos um coração obstinado, quando a gente não consegue confiar que Deus cuida da gente. Você vai se matar por causa disso? Não. Você vai se culpar por causa disso? Não. Mas você vai orar para que Deus gere essa fé, para que Deus gere essa calma. Jesus não escreveu não andeis ali, ele não disse isso para te martirizar, ele não disse isso para te trazer culpa, ele disse isso exatamente para o contrário, para te trazer esperança, para te trazer consolo, para mostrar que há um Deus que cuida de você. Então, essa ansiedade sim é espiritual. É um problema teológico, é um problema de cosmovisão cristã, é um problema de boa teologia, é um problema de conhecer mais o caráter de Deus, é um problema que a gente vai conseguir na oração. Então, tem a ansiedade normal, a ansiedade patológica e a ansiedade espiritual. Guarde isso e aí você não sofra se você é cristão e está com um transtorno de ansiedade.